Olá, galera da Além do Sol TV. Seja bem-vindo, todos que estão aqui. Eu sou Ai, Daniel Vieira e, como você pode ver aqui do lado, temos uma pessoa que estava sumida do nosso canal, mas está retornando para filho encontros pródigo retornou. semanais, Alan Sarges, né? Exatamente. Famoso cabecinha, cabeça de caixa d'água, né? Cabeça de... Caixa d'água. Obrigado, cabeça de tonel. Olho de coruja, olho de Pois tandera. é, É nóis. pois é. E como vimos, se você for olhar vídeos do ano passado, talvez, acho que ele não mudou muita coisa, né? Mas eu, por exemplo, estou ficando também um pouco parecido com ele, né? Exatamente. E pra quem não sabe, ele tá voltando às origens, porque ele tinha cabelo grande. Antes de eu conhecer esse cara, ele tinha cabelo grande. Maior do que Pois isso, é. inclusive, acho que até do comprimento do meu. Não cheguei ao teu comprimento, né? Que meu cabelo é Olha, comprido. Teu cabelo olha que existem fotos disso. foi 5 anos de cabelo grande. E, Ah, e eu, e eu, depois de 10 anos como professor arrumadinho, comportadinho, resolvi deixar meu cabelo crescer novamente. Isso se é rendeu às costume humanas, grego. né? Você que acompanha o nosso canal, você que está entrando agora, sabe que temos conteúdos semanais, temos muitos outros conteúdos também, tá? Estamos fazendo lives, mas a nossa praia mesmo é a arte, é o teatro. Mas como eu não quero pegar corona do Alan e nem passar corona para o Alan, fica meio difícil a gente encenar, né? Sensato. Mas a gente não tem só isso para discutir, há muitas coisas que precisam ser discutidas, e então teremos esse encontro semanal com o Alan para reiniciar, na verdade, através de live, o antigo quadro eu desenvolvia, chamado Conversa Além do Sol. Mas antes de qualquer coisa, para que você receba novos conteúdos, para que você esteja antenado nos próximos passos desse canal. Eu convidei o Alan também porque eu estou muito feliz porque chegamos a 2.000 inscritos, né? O Alan esteve no primeiro vídeo do canal, tá? Nossa, gente, E nos primórdios do canal. o primeiro vídeo do canal foi o vídeo O Princípio. Né? Ele era magrinho e eu não tinha cabelo grande. Saudade daquele tempo. Mas saudade entre aspas, né? É, Que tem certas. Hoje, graças a Deus, temos muito mais recursos para fazer um canal melhor. Hoje podemos fazer exatamente. lives, hoje temos mais iluminação, temos até um cenário bonitinho aqui dos meus livros e tal. Tem mais cabelo. Você olha aí, pensa que eu sou intelectual, pensa que eu já li todos esses livros, né? Fique pensando aí, tá? Mas, assim... Pelo menos aqui todos os meus eu já li. Mas, enfim, devorei nessa quarentena fique aqui. Uhum. Mas eu quero lhe pedir que dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, compartilhe e comente aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante. A Companhia de Artes Graça apresenta Conversa Além do Sol. Iniciamos novamente o quadro Conversa Além do Sol. Eu queria, Alan, que já está quase meio ano afastado do canal, que você se apresentasse novamente. Tá? Eu sei que o seu crânio dispensa apresentações. A minha reputação me precede. A minha cabeça me precede, inclusive. Acho que ela chega uns 5 dias antes de mim em qualquer lugar. A propósito, já consertaram o buraco lá perto da tua casa que fizeram Sim, no eu chão? tomei uma queda assim e tal. Rachou lá o buraco. Fez um buraco na rua, fez uma cratera aquilo ali. Inclusive, na época, confundiram com aquele cometa que caiu lá na Rússia. Foi uma terra estupendo, assim, uma coisa acachapante, como diria Marco Antônio Villa, mas tudo bem. Isso, pujante, acachapante. Pujante, acachapante. Nossa, gente. Sim. Então, se apresente aí. Assim, tô ok? A gente pode fazer uma coisa aí, uma coisa ou outra. Esse Não é cara aí. você que eu convidei, não é você que eu convidei, Ah, tá? não fui eu, não. Não fui eu também, Não, não. companheiro. Não. Também companheiro, Também. não.
E Não, não, também eu, não. meu endividado. Vou O tirar seu nome quê? da SPC, meu endividado. Não, não é você também, Tá nem bom, Ciro Gomes, nem Lula, tá nem bom. Ciro, Nem nem Araci. Araci. A Top De Term. onde? Não, também não é Araci. Apresente você, inclusive. Tá bom, tá bom. Você é meu amigo É, de fé, meu irmão camarada. exatamente. Assim, para quem não me conhece, eu sou Alan Sardes. Sou um dos membros mais antigos aqui do Graça. Estou com o Daniel nessa caminhada aí desde 2010, ou seja, 10 anos de grupo, cara. 10 anos de grupo. Hum, E é isso. sim. A gente, de vez em quando eu me atrevo a parte da literatura. Eu sou um grande entusiasta disso. A gente vai, inclusive, ter essa conversa baseado não só no meu achismo, não só naquilo que eu digo, claro, mas Tu fazia. baseado Alan, também em só alguns. uma coisa. Tu fazia Oi, fale. física, né? Aí tu mudou de Aí eu mudei curso para engenharia para química. Engenharia química. engenharia química, né? E Só coisa de também, doido. Só coisa de doido. também tu Mas trabalhava mesmo com assim, design, né? mas E isso tu, lá, e, lá na minha adolescência. e tu é desenhista também, né? Disque. Diz que, né? Não, modéstia à parte, acho que a melhor coisa que eu sei fazer nessa vida é desenhar. É uma a coisa que eu melhor sei fazer. De vez em quando eu me atrevo a É, atuar também, né? Diz que nós consigo dois atuar. nos atrevemos, né? E Exatamente. atuando a gente vai aprendendo. Então, Alan, você estava falando de literatura. Esse quadro, ele é uma conversa além do sol, porque vamos fazer um olhar além do sol. Bom, a primeira coisa que a gente conversou muito tempo atrás a respeito do além do sol é baseado no Eclesiastes. O Eclesiastes ele fala que tudo que está debaixo do sol, em nada do que está debaixo do sol existe novidade. Tudo é mesmice. É até uma coisa que o grande filósofo alemão Nietzsche absorveu no princípio do eterno retorno, que as coisas sempre retornam a um ponto inicial, que elas sempre se repetem, uma mesmice e tudo mais. Essa O mesmice Nietzsche, ele não acredita, rapidinho, o Nietzsche, ele não acredita, digamos que a vida segue até, digamos que linearmente. linearmente, né, que a humanidade segue linearmente até um final, digamos que apocalíptico, né? Uhum. Mais ou menos isso. Ele Não, acredita, né? o que ele tende a acreditar é que a humanidade é, tende a um ponto de retorno. Ela vai retornar a um determinado ponto e vai repetir determinadas ações. Porque Mas está próximo da isso. o Eclesiastes ele diz o seguinte, que as coisas debaixo do sol, é bom que se deixe essa condicionante, debaixo do sol, sob o sol, as coisas são, sim, essa eterna mesmice. Mas, e além do sol? Uma coisa que a gente conversava muito tempo atrás. Além do sol, estão as coisas, além da nossa compreensão, estão as coisas inefáveis. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que ele viu coisas inefáveis nas suas... O que deve ser esse inefável? Parece que a gente está falando grego, mas na verdade eu acho que Paulo escreveu aquilo lá em grego, né? Se não me engano. Não, ele escreveu em grego. Inclusive uma variante do grego que é extinta hoje, mas que os filólogos tentam reconstruir e tal. Eles falam grego, literalmente. Pois é, mas observe, inefável, inescrutável, que são coisas incompreensíveis a uma coisas elevadas demais, coisas elevadas demais. Exatamente. E Jesus Cristo, ele chegou para nos tirar, digamos, nos levar para uma outra dimensão, fora dessa prisão, de certo modo, pessimista do rei Salomão, que eu acredito que foi o rei Salomão que escreveu Eclesiastes, né? Do rei Salomão viu na sua vida, sabe? Aquele eterno ciclo. Jesus, ele foi, depois que ele morreu, ele foi elevado a um nome sobre todo o nome. Isso eu falei na live passada com minha colega Tayane. A um nome sobre todo o nome. Então, ele está elevado e ele nos eleva também. Então, estar em Cristo não é você ficar preso a uma bolha debaixo do sol, tá? É você ir além e encontrar novidades de vida. E
consequentemente, a novidade de vida que você vê vai gerando o quê? Uma renovação da mente para o quê? Que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos falar agora do tema, né? Bom, assim, só para deixar bem claro, essas lives semanais que a gente vai fazer aqui, elas, pelo menos o intuito inicial é trazer pelo menos uma obra literária e analisar essa obra à luz da Bíblia, à luz à luz cristã, né? Além do som. E a gente estava com algumas obras aqui, e eu pedi para o Daniel para ser uma obra que eu tinha lido recentemente, inclusive, que é A Metamorfose, de Franz Kafka, que é uma obra que transita entre dois lados, entre a literatura e a filosofia. O livro em si, ele retrata de uma situação meio surreal. Eu peço para você que está assistindo agora, a gente, imaginar a seguinte situação. Imagina que você passou por uma noite de sonhos intranquilos, como está escrito no livro, e, de repente, você que está nos assistindo, se acorda transformado num inseto monstruoso. Então, essa é a desditosa história de Gregor Samsa, que é o personagem principal de A Metamorfose de Franz Kafka. Eu tô imaginando, bicho. Então, imagina, Daniel, tu te acordar transformado numa barata gigante. Não quero nem imaginar isso, que eu tenho medo desgraçado de barata. Imagina aparecer uma agora aqui atrás, eu corro na hora. Eu imaginei, a primeira vez que eu li esse livro, eu tive horror, porque a descrição é muito clara. É um inseto com um dorso duro como metal e com segmentos no ventre, com ventre segmentado, e ele tem um formato abaulado, ou seja, um formato meio arredondado. E lá adiante no livro ele fala que tem uma cor meio acastanhada. Ou seja, lembra alguma coisa? Parece sim a nossa coleguinha Katissari, da barata. Então, Gregor Samsa, ele simplesmente se acorda transformado, sem explicação alguma. Eu vou logo adiantando, não há explicação nesse livro do porquê ele se acorda transformado nesse inseto. Alan, e essa transformação é a metamorfose, no caso. É a metamorfose. As duas palavras, né, transformação e metamorfose, elas têm duas origens diferentes, etimológicas, né, falando assim, mas elas têm um significado convergente, que é a alteração da forma. A palavra metamorfose é do grego, e a transformação é do latim, inclusive. Mas, quando ocorre essa metamorfose ainda não está completa, porque ele ainda consegue falar, ainda consegue vociferar algumas palavras, assim, mesmo que ininteligíveis de certa maneira, mas ele ainda vocifera como um ser humano. Ele ainda fala, ele ainda consegue emitir sons, assim, de certa forma inteligíveis. E quando ele se transforma, o engraçado é que o Gregor Samsa, ele tem uma profissão, ele é um caixeiro viajante. A história ela se passa na cidade de Praga do início do século XX, até porque esse livro ele foi escrito em 1912, numa questão de 20 dias, assim, o Kafka escreveu esse livro. Mas esse livro só foi lançado em 1915. E uma coisa sobre o Kafka é que ele não queria publicar os livros que ele havia escrito. Mas engraçado que ele ia queimar, ele pediu para queimar esses livros. Ele pediu para o amigo dele, Max Brod, que era um escritor também, e era um amigo do Kafka. Ele pediu para esse cara, mano, queima esses negócios aí que eu não quero publicar. E o Max Brod, beleza, vou queimar. Mentira, ele publicou. Para felicidade nossa, ele publicou, ele não obedeceu. Ele devia ter algum problema psicológico grande, né, o Kafka. Eu acho que era um problema de autoestima, assim, eu acho que ele próprio não pensava que as suas obras pudessem ter uma relevância tão grande. O Kafka para começar, Kafka ele não era vamos dizer assim, um romancista por excelência. Ele é um advogado por formação.
Então Então esse escreveu... não era o sustento dele. Não era o sustento dele, né? Ele teve vários trabalhos, inclusive. Ele teve várias profissões antes de se tornar um romancista. E cabe dizer que ele não ficou rico por isso. Por ele ter se tornado um romancista. Um romancista / novelista, né? A própria obra que a gente está debatendo aqui, ela não é um romance, é uma novela. Ou seja, ela apresenta uma história sob a perspectiva de uma pessoa só, de um núcleo só. Não tem nada a ver com as telenovelas, para começar. Até porque quando a gente classifica esses tipos de obras, assim, as novelas elas são tratadas geralmente de uma perspectiva única. No caso, toda a obra Metamorfose ela vai ser tratada única e exclusivamente pela perspectiva do Gregor Samsa, que é o protagonista. Porque eu estava ouvindo o Boni, ele deu uma entrevista no Roda Viva. Boni é o diretor executivo da Globo, né? Sim. E Lendário perguntaram para ele, por que tu não acaba com as novelas, ou então vocês não deixam as novelas mais curtas? O que ele falou que é interessante? É que é preciso de um certo tempo, entendeu? De duração, para que a pessoa que assiste a novela se identifique com os personagens. Né? O personagem não vai sair, no caso, da noite para o dia. Tá entendendo? Ele não vai gerar essa identificação da noite para o dia. É preciso que tu sinta praticamente o que o personagem sente. Aí ele vai conquistando. Eu acho que se torna... nesse sentido, a obra do Kafka, me corrija se eu estiver errado, ela é uma novela porque você vai digamos que, se aproximando cada vez mais do universo do personagem central. Sim, é isso? Quanto a essa semelhança, sim. A obra do Kafka, pelo menos aqui, na Metamorfose, tu vai te afeiçoando, tu vai descobrindo aos poucos a personalidade do Gregor Samsa. Mas, logo de cara, ele te apresenta algumas particularidades sobre a personalidade dele. Inclusive, quando ele é transformado, logo no momento em que ele se vê transformado, ele não pensa em como sair daquilo. A única coisa que ele pensa é, caramba, eu tenho que pegar um trem para trabalhar. Ele é caixeiro viajante. Então, ele tem hora. Ele não está pensando na condição dele, ele está pensando no trabalho. Aí é uma primeira peculiaridade do personagem, do protagonista. Ele é tão afeiçoado ao trabalho que ele não pensa tanto em si. Como Entendeu? se fosse como se ele fosse alienado. A vida dele fosse trabalhar. A vida dele é trabalhar. É que nem uma peça que a gente fez, o cara trabalha e... Enfim. O engraçado é que é mais ou menos isso que o Samsa ele começa a avaliar sobre a própria vida. Ele simplesmente vive para trabalhar, porque em algum momento, isso fica claro, mais ou menos claro em algum ponto, logo no início do livro, ele começa a trabalhar porque o pai, por alguma razão, teve uma falência financeira catastrófica. E essa falência levou o filho a trabalhar feito um condenado apenas para manter a condição da família. Uma nota aqui. Quando você fala sobre a condição da família, ele fala que eles vivem numa casa bonita, num apartamento bonito, amplo, que inclusive vai ser arrendado lá na frente, um quarto, eles vão liberar um quarto para alugar, de tão grande que é a casa, e eles precisam de uma criada, pelo menos uma ou duas criadas para fazer os serviços da casa, para ajudar nos serviços da casa, e a mãe dele e a irmã, que é a única dos outros personagens que tem nome além do Gregor, é a Grete, meu alemão está enferrujado. É a Grete, a Grete Samsa, vou pegar o sobrenome dele. Ela é a única que tem a quem o Franz Kafka dá nome, né? Além do Gregor. E ela junto com a mãe tem joias da família. Elas usam joias da família. Quando a gente hoje
vê assim, a minha família tem joias, assim, tudo mais, ou seja, é uma família abastada. É uma família que tem uma condição melhor. E boa parte dessa condição foi dada pelo trabalho exacerbado, pelo trabalho hercúleo que ele executou ali. O Gregor Samsa, ele trabalhou demais para ajudar a manter esse padrão de vida. Só que, em algum ponto, lá perto do fim do livro, ele fala que os pais, sempre que ele ajudava e tudo mais, os pais agiam com alguma gratidão, o que é normal e é até louvável. No entanto, não havia, como nas próprias palavras do Kafka, ali escritas, não havia uma efusão de sentimentos. Ou seja, eles tinham gratidão pela ajuda, mas eles não sentiam muita coisa pelo Gregor. A menos o fato de ele ser o provedor da casa. Ou seja, agora voltando lá para o início, imagina a ruptura que é quando eles sabem que o Gregor Samsa agora está transformado numa um inseto, uma barata gigante. Há um debate aí em algumas pessoas dizendo, será que é uma barata mesmo? Será que não é um outro inseto? Tem uma parte aqui, daqui a pouco eu vou falar, que pode dizer que talvez não seja uma barata, talvez se trate de um outro tipo de inseto. Inclusive, a própria palavra em alemão, ela tem uma diferença no tratamento que os pais dariam ao Gregor. Entende? Tá, entendi. Vamos lá. Depois que ele se vê transformado nesse inseto, ele começa a querer sair da cama, né, para querer trabalhar. Ele não tá pensando em outra coisa, ele só quer trabalhar. Ele era, de certo modo, mesmo que eles não gostassem dele, uma espécie de alicerce da família, né? Porque alicerce financeiro da família. Então, esse alicerce foi quebrado, né? E o olhar, quando o alicerce quebra, o olhar muda. Não é por aí? Inclusive, muda logo no momento em que ele se mostra, porque como ele se vê transformado logo na primeira cena, ele tenta sair da cama, mas com os movimentos completamente limitados pela nova condição. Então ele começa a se atrasar para o trabalho, as batidas na porta começam a ficar cada vez mais frequentes, e Gregor, já tá dando 7 horas, cara, tem que sair, bora trabalhar. E eles ficam assodando o Gregor para que ele saia de lá. E até que, num dado momento, olha só, chega o chefe do escritório. O chefe vai lá em pessoa e diz assim, olha, cara, ele tá meio atrasado e tudo mais. E do outro lado da porta eles começam a ter um diálogo. E nesse diálogo ele o chefe sutilmente sugere que o Gregor, caso ele ainda se mantenha, nas próprias palavras do Kafka, tão obstinado, ou seja, teimoso em trabalhar, relutante, ele pode demitir. E olha só o que ele fala. Ele diz que o trabalho do Gregor não é lá essas coisas. Ele fala que o Gregor já não é lá grande coisa no trabalhar. E olha que ele trabalha bastante. Olha só essa sugestão louca aí. Aí tá. Nisso, o Gregor... Meu Deus, eu tô na iminência de perder o emprego. O que eu vou fazer? Num salto, ele sai da cama e começa a caminhar pelo quarto, naquela forma dele que ele acabou de se encontrar agora. E aí começa a andar pelo quarto e diz, não, eu tô bem, eu vou trabalhar e tudo mais. Só que a fala dele já está muito travada, muito arrastada, é como se ele estivesse doente. A mãe e a irmã dele começam a dizer, meu Deus, a gente tem que trazer um médico. Aí ficam entre trazer um médico ou trazer um serralheiro para abrir a porta, porque a porta estava trancada por dentro. Ele, como caixeiro viajante, como alguém que vive em hotéis, adquiriu esse hábito de passar a chave na porta.
de se trancafiar no quarto. É um hábito que ele adquiriu como caixeiro viajante. Então, elas saíram e romperam pela porta, e é interessante como é notar a percepção dele, mesmo trancafiado no quarto, mesmo clausurado, ele percebeu que elas saíram e a porta não fechou. Ou seja, como ele mesmo cita, é como se elas saíssem e houvesse uma tragédia. Elas não fecharam a porta atrás de si. É como se tivesse ocorrido uma tragédia. Elas saíram em desespero. Mas ele acabou por conseguir abrir a porta, que era uma das coisas que ele estava tentando fazer. E quando ele abriu a porta e mostrou a figura dele, quando o chefe enxerga aquela figura monstruosa, ele fica atormentado. E ele tenta se comunicar com o chefe, olha, eu quero ir para o trabalho, não sei o quê. O chefe, inclusive, é interessante ver o detalhe como o Kafka ele descreve, que o chefe ele vai centímetro a centímetro, assim que ele fala, centímetro a centímetro em direção à porta, e quando ele alcança a porta, ele vai em desespero. Agora se a gente tiver que é uma barata, Daniel, tu já viu uma barata voando na tua direção? Cara, não quero nem imaginar o negócio. Agora imagina uma barata de 1,70 m voando na tua direção. E foi assim que aconteceu, ele voou na direção, o chefe dele estava descendo pela escada, ele voou na direção. Ele voou na direção do chefe. E o chefe saiu em desespero. O que aconteceu foi o seguinte, o chefe, ele vendo que o Gregor ele voou. Esse que aconteceu. Ele voou na direção do chefe e o chefe pulou degraus. No que ele pulou os degraus desesperado, aí já viu que não tinha mais esperança de alcançar e tudo mais. Mas quando ele voltou para dentro do apartamento, o pai já estava com a bengala pronto para soldar ele de volta para o quarto. E lá ele ficou na clausura. Mas e a partir daí ele começa a não mais ter contato com o mundo exterior. A única coisa que mantém o contato dele com o mundo exterior é uma janelinha. Uma janela. O que ele comia, Alan? Uma curiosidade, o que ele comia? Primeiro é o seguinte, a irmã tenta colocar leite com pães ali no quarto dele. Ela abre a porta e coloca assim pela soleira da porta. Beleza. Só que ele não se satisfez com aquilo. E acredite, ele se satisfez com comida vencida, com resto de comida. Um queijo vencido ali, um queijo apodrecido, hortaliças já gastas e tudo mais. Ele começa a se satisfazer com restos de comida. Só que conforme o tempo passa, nem com isso ele se satisfaz. Ele começa a comer cada vez menos. E, de certa forma, os pais, eles têm os pais e a irmã, né, eles têm essa fase de questionamento, assim, nossa, por que aconteceu isso? Então, beleza. Chega uma hora em que eles passam a aceitar, com muitas aspas, eles aceitam a condição do Gregor. E o que acontece é que o Gregor, ele tem um único contato com alguém da casa, que é com a irmã dele, a Grete. E a Grete, ela dá comida pro Gregor, ela coloca tudo às vezes, na primeira vez que ela coloca comida para ele, ela coloca em cima de um jornal velho. Ela coloca lá os restos de comida e dá para ele. E assim ela faz. Tem vezes que ela alimenta, ele não come muita coisa, e ela fala para a mãe. Isso o Gregor escutando do outro lado da porta. Ela disse, olha, hoje ele não comeu tudo, hoje ele deixou comida. Aí, vez ou outra, ele escuta isso, né? Ele percebe que a irmã, vamos dizer assim, por extensão, a única pessoa que ainda se preocupa, de fato, com ele. Embora a mãe, ela ainda tenha um apreço pelo filho, ela tem um zelo pelo Gregor. Mas o pai, ele
desde da metade do livro até o fim, ele fica com aquilo de, cara, como é que a gente vai se livrar disso? Como é que a gente vai mudar esse quadro? E tem uma hora em que o Gregor, ele tá simplesmente, ele não se deita mais na cama dele, ele se deita embaixo de um sofá. Olha só como são as coisas. Ele se deita embaixo de um sofá para que as pessoas não vejam ele quando entrarem. As pessoas, no caso, a irmã, ela vai, deixa lá, e para ele não a assustar, ele simplesmente fica lá embaixo. Mas só que tem um momento em que ele se, como é que eu posso dizer? Em que ele se descuida, provavelmente pensando que a irmã já o aceita e que ele pode ter um contato visual com ela. E quando ela abre a porta, lá está ele. Só que ela se espanta. E, enfim, deixa lá a comida para ele e tudo mais. E em algum momento, os pais já se aproximam da porta. Olha só isso. Eles já se aproximam de uma das folhas da porta, enquanto ela deixa lá a comida para ele. E lá do lado eles perguntam, e aí, como é que ele tá? Tudo mais. Ah, muito bem, tal. Bacana, se alimentando seu irmão e tudo. Tudo bem. Só que a ele mãe, vai se ela tornando ainda... um ser, rapidinho, ele vai se tornando um ser Ah. indesejável. Indesejável porque não produz, né? Exatamente. Indesejável. E olha só uma coisa. Depois de um certo tempo, ele percebe que a família dele tá começando a seguir a vida. A irmã, a Greta, ela toma a profissão dele, ela começa a ser uma caixeira viajante. A mãe começa a costurar para fora, e o pai, se não me engano, trabalha num banco. E uma coisa sobre o pai dele é que ele começa a trabalhar e leva basicamente o trabalho para casa. Ele não tira o uniforme do trabalho, nem para dormir. Ou seja, ele fica naquele instinto que o Gregor tinha antes, de levar o trabalho para casa, de trabalho árduo, mas mesmo assim eles ainda ficam nisso de, poxa, a gente tem que trazer dinheiro para casa. Começam a falar sobre vender as joias da família para tentar manter de alguma forma um padrão, e inclusive falam sobre arrendar o quarto, um dos quartos, né, da casa. Uma coisa, sempre eles precisaram de empregados, mas todas as que eles contratavam se espantavam com o Gregor. Há menos uma, que era uma senhora de idade que ele descreve como uma senhora ossuda, que ele fala, né? Essa palavra que ele... Ossuda, uma senhora de estatura robusta. É meio engraçado, né? Ossuda, uma pessoa ossuda, eu não consigo imaginar uma pessoa ossuda. Tanto osso cara na chega cabeça. Lá... meu crânio é bem avantajado, né? Mas tanto osso na cabeça e tu não consegue imaginar uma pessoa ossuda. É isso, mano. É falta de imaginação. Eu preciso exercitar minha imaginação um pouco mais. Mas, enfim, ela trata o Gregor como se fosse um normal. Essa empregada, sempre que ele chega perto dela, ela, sua barata nojenta, vai, volta lá pro teu quarto. E ela interage com ele, é a única pessoa que interage com ele de maneira mais natural. Chamando ele de barata. Vai lá, baratão, vai. Tipo, ela fala com ele, interage com ele, dá comida pra ele, tudo mais. Tudo bem. Ela age de maneira normal. Aí tem uma hora em que a mãe vai tentar dar comida pro Gregor junto com a Greta, junto com a filha, a irmã do Gregor. E elas entram no quarto com cuidado, com cautela, e nesse momento que ela tá lá meio curiosa, a mãe tá meio curiosa para saber a condição do filho, e a filha tá dizendo assim para ter cautela e tudo mais.
e num determinado momento, lá está o Gregor. Inadvertidamente, a mãe olha para ele, vê como ele está e começa a ficar em desespero. Ela se assusta com isso. E ela tem um desmaio. A Greta e o Gregor ficam desesperados. Ela pega remédios e tudo mais, só que a mãe não se desfaz do desmaio. Ela não acorda. E nesse momento o pai chega. Quando ele vê a esposa dele desmaiada, ele tem um acesso de fúria e começa a tirar maçãs no Gregor. E uma dessas maçãs encrava no dorso dele. E fica lá. Só que ela meio que perfura a parte da asa dele, vamos dizer assim, considerando que ele seja uma barata, né? E fica lá, encravada, pronto. Só que isso debilita a movimentação dele. Ele passa a não se movimentar tão facilmente assim quanto ele se movimentava. Ele já estava se adaptando. Inclusive, ele tinha achado uma postura que ele gostava, né? Que ele ficava dependurado no teto, assim, tal, ficava lá, de boa, de boaça. Só que nisso, no que ele ficou dependurado do teto, começaram a tirar as mobílias dele. Foi antes dessa briga que o pai jogou as maçãs. Aí, um tempo depois, ele ainda com a maçã pregada nas costas, ninguém queria tirar dele, né? Os pais dele simplesmente arrendam um quarto. 3 hóspedes começam a viver ali. E o quarto do Gregor vira um depósito. Já que eles tiveram que mover mobílias de um lado para o outro e tudo mais, e aquilo que não prestava eles colocavam dentro do quarto do Gregor. E o Gregor ficava lá, pegando poeira, pegando umidade e tudo mais. E num belo dia, os hóspedes estavam lá, jantando e tudo mais, e o Gregor estava com a porta aberta, porque depois dessa briga das maçãs aí, eles ficaram com um certo remorso e deixaram, bora deixar a porta aberta aqui, já que ele não pode se movimentar tanto, deixa a porta aberta aí, pelo menos ele pode enxergar a gente. E tudo bem. Os hóspedes jantavam lá e tudo mais, e ele inclusive fazia as suas análises, dizendo que um dava ordens sobre os outros, ele dizia que era o que estava sentado no meio, que era o que dava ordens aos... Enfim, nesse jantar em que os hóspedes lá estavam postados ali ao redor da mesa, eles começam a escutar o violino da Greta, que ela toca violino. Inclusive, o Gregor, ele tinha um sonho antigo de juntar dinheiro e enviar a irmã dele para um conservatório, porque ele julgava que ela tinha um talento incrível para o violino. E ela estava lá tocando e tal, e o pai disse, vocês querem que ela pare? Se vocês quiserem, eu mando ela parar. Aí eles disseram, não. A gente quer ver, inclusive. Aí trouxeram a partitura, trouxeram o violino, e a Greta ficou lá tocando violino para eles. E o Gregor Samsa, ele ficava escutando aquilo e apreciando. Inclusive, ele notava que os 3 hóspedes agiam com certo desprezo, porque ele notou o detalhe em que, quando eles fumavam, na hora de eles soltarem a fumaça pelo cigarro, eles soltaram pela boca e pelo nariz. Se vocês estivessem suspirando assim, aí soltava aquela fumaça. Nossa, tá chato esse negócio aqui. Aí ele pensou, poxa, eu aprecio a arte dela muito mais do que eles, então eu vou lá me aproximar e tudo mais. E ele pensando assim, ele teve vários pensamentos, poxa, será que se eu não chegar lá e não levar ela comigo, será que ela não vai querer tocar essa música só pra mim e tal? Poxa, eu gosto tanto da minha irmã, só que quando ele foi chegando, foi se aproximando furtivamente, e as pessoas deram pela presença dele ali na sala, foi um pandemônio. Foi um pandemônio aquilo. Os hóspedes de primeira,
eles disseram assim, olha, uma coisa interessante, tem um monstro aqui. E o pai começou a mandar os hóspedes de volta para o quarto, né? Dizendo assim, vamos lá para dentro. Como se ele estava mais preocupado com o que os hóspedes iam ver do que com a presença do Gregor em si. Foi apreciar a irmã dele. Mas só que ele acabou sendo o objeto de escárnio e o objeto de ódio, né? Aí ele levou os caras lá para dentro do quarto, os hóspedes, e eles disseram, olha, você está sendo muito grosseiro com a gente não quer mais esse quarto. Tudo bem? A gente vai desistir desse negócio aqui. Aí ele mandou mesmo assim. E tem uma coisa que eu analisei, que eu estive pesquisando, é que o pessoal ficava sempre olhando para a fruta na costa do Gregory. O observar da maçã podre, da maçã apodrecendo, ele vai acontecendo durante esse período? Ele vai acontecendo durante esse período. Ele ocorre durante. Que eles viram a maçã encravada ali, eles ficaram meio com remorso. E por isso que eles deixaram a porta do quarto aberta. E nessa que eles deixaram a porta do quarto aberta, ele foi lá e foi apreciar a arte da irmã dele. Mas só que, não obstante... Com a maçã podre na costa. Exatamente. E não obstante ele ter espantado, ter causado espanto a todos, a irmã finalmente revelou qual era a sua intenção desde o começo. Ela disse que estava cansada daquilo. Ela estava cansada daquele tormento. Ela finalmente mostrou que que ela pensava que ele fosse um tormento na vida das pessoas. E isso meio que foi em contraponto, né? Foi um estorvo. Porque, olha só, quem lê o livro desde o começo pensa assim, não, ela é a pessoa que tem mais cuidado com ele. Que, de fato, talvez a gentileza da Greta fosse, de certo modo, um ardil. E a Greta, ela meio que mostrou ali as intenções dela. Ela simplesmente queria que os pais se livrassem do Gregor. Pelo que eu vejo, essa leitura é uma leitura que desperta muita imaginação, né? Vai sentindo o que o Gregor sente, né? E tu vai de certo modo, tu vai definhando junto com o Gregor, né? O Gregor ele vai definhando. Ele vai definhando, que nem a maçã. Inclusive... Qual é o significado da maçã mesmo? A maçã, na verdade, ela representa o ódio que a família adotou por ele. Esse que é o negócio. Ela definha junto com ele. Inclusive, no momento em que ele estava procurando os medicamentos junto com a irmã dele, né, para tentar acordar a mãe do desmaio, uma descrição que acontece que passa meio despercebida, assim, da maioria dos leitores no começo, inclusive passou despercebida por mim, né, é que cai uma substância corrosiva nele. E isso também ajuda ele a se debilitar ainda mais. Além da maçã, cai uma substância corrosiva. Cai uma substância corrosiva, isso aí. Mas só que isso não tem um simbolismo tão forte quanto a maçã. A maçã apodrecendo nas costas dele, no dorso. Agora imagina a razão do ódio, né? O cara não produz mais para a família, se tornou um ser monstro. O alicerce da família, né? Que era o que dava dinheiro. Não produz mais, tá? E, no caso, se torna um estorvo, porque se torna uma criatura monstruosa. Além de não produzir, atrapalha os planos da família de certo modo, se manter, que assusta os fregueses, né? Assusta as pessoas que queiram se hospedar. É nesse sentido aí, né, que a gente pode interpretar esse ódio, né? E quando ele se recolhe ao quarto naquela noite, é a última vez em que ele se recolhe ao quarto. Porque ele começa a pensar sobre o que aconteceu e vê que, de fato, não tem umas coisas para que ele experimente na vida dele. E, inclusive, ao longo desse tempo, ele vai tendo muitas reminiscências, muitas lembranças sobre o passado dele. E tem uma dissertação que eu li, que, inclusive, ela me serviu de base para algumas análises aqui. De mestrado. Uma dissertação de mestrado da USP. Ela é de 2006. É de um cara chamado Francisco Elias Simão Merson. Ela se chama Uma Leitura Analítica da Novela A Metamorfose de Franz Kafka. Ele fala sobre duas coisas, a memória voluntária e a memória involuntária. A memória involuntária é aquilo que escrito senso,
são os estímulos que invadem as nossas percepções e se instalam ali nas nossas lembranças. Isso é involuntário nosso. Mas existe a nossa memória voluntária, que é a parte em que nós, para reconstruirmos certos fatos do passado, nós enxertamos algumas coisas ali nas nossas lembranças. Isso é uma parte que provém da nossa ação intelectiva. E o Gregor Samsa, ele fazia isso exatamente para substituir o sentimento da família dele por ele próprio. Tá entendendo? Ele tinha essa nostalgia por causa em parte, da memória voluntária. Ele enxertava coisas para manter a nostalgia viva, para ele ainda manter os sentimentos pela família e inclusive pela profissão dele. Basicamente uma forma de se manter vivo, psicologicamente falando. Mas ali, no momento em que ele foi enclausurado, esse é um detalhe importante, ele não se enclausurou, ele não fechou a porta após si quando ele entrou no quarto, ele foi trancado, ele foi trancafiado por fora. E ali no quarto dele, ele teve os últimos momentos, até que ele amanheceu morto. Não, ele morreu debilitado, ele já estava muito debilitado por causa das lesões na costa, mas só que o fato é que o aspecto da morte dele é um aspecto que parece ser meio consciente. Ele estava consciente de que ia morrer. Não, de repente ele pode ter feito uma ilustração dessa obra, né? Em que sentido? Às vezes a pessoa, ela sustenta a família a vida toda, tá entendendo? Ela mantém a família a vida toda, mas quando vai se tornando idoso, ela pega uma doença muito séria, ela vai se tornando um estorvo, tá? Porque a família não desfruta mais, de certo modo, os benefícios, passa a ser alguém, de certo modo, que acaba gerando pensamentos, tomara que essa pessoa morra, porque só atrapalha, já ajudou, mas agora só atrapalha. Será que não passou isso pela mente do Kafka? O que tu acha? Cara, passou, eu diria que passou, sabe por quê? Porque quando tu vais olhar as obras que inclusive permeiam o todo, né, da escrita do Kafka, ele dá muita ênfase à relação dele com o pai. Eu acho que inclusive tem uma obra especificamente para isso, eu ainda vou procurar. Mas sim, isso é muito um reflexo da relação dele com o pai. Na verdade, foi porque o Kafka não quis seguir a profissão de advogado. Então, existe uma outra interpretação dessa transformação, dessa metamorfose. Inclusive, a não adequação, não por ser inválido, não por ser doente, mas é a não adequação aos desígnios da tua família. E também pode te tornar um ser monstruoso, um ser execrável. Por exemplo, existem muitas famílias assim em que por exemplo, o pai é engenheiro. Ele quer que o filho também siga a mesma carreira. Mas o filho não quer seguir eventualmente. Digamos que o filho queira ser músico. Ele vai se tornar uma figura execrável para o pai. Vai ser o desgosto da família. Vai ser como se fosse aquele inseto monstruoso que vai definhar em algum canto escuro da família, assim. A morte do Gregor Samsa, ela é muito simbólica, porque no momento em que percebe-se que ele está morto, o pai disse, graças a Deus. Ele só disse isso, graças a Deus. Foi um alívio. Acaba o livro eles pegando um trem e fazendo planos. A família começou a fazer planos de novo. Depois que eles se viram libertos do estorvo, vamos dizer assim, eles começaram a fazer planos para o futuro. Vamos comprar uma casa menor, talvez. Vamos trabalhar, vamos... Agora sim, é tipo, agora a gente se livrou desse estorvo. Pronto, agora sim, a gente pode viver. Não, eu estive analisando e assim, vamos ver se tu concorda comigo. Tá? Olha, se a gente for analisar, fazer essa análise além do Sol, pelo que tu descreveu assim muito bem detalhadamente, eu também, pelo que eu já li a respeito, né? Na verdade, segundo uma perspectiva de Cristo, sem a graça de Deus, que é um favor imerecido, o que é que nós somos? Nós somos como esse ser, essa barata, esse ser que vai só
definhando, definhando, definhando. Estamos, sem essa graça, que é a luz divina, somos como esse ser, apenas com perspectivas nessa vida, esse ser indesejável. A própria Bíblia diz que existe uma lei, não é verdade? E quem não cumpre a lei está, no caso, condenado. Então está apenas definhando, definhando, com a barata, com lesões, apodrecendo com estas lesões. Essa boa nova, né, é que existe a graça de Deus. E isso nós falamos aqui no canal, e isso nós, abertamente, independente da sua religião, independente da sua crença, independente da fé de quem está assistindo, nós proclamamos que existe essa graça de Deus. Quando você abraça essa graça, você pode passar por um outro processo de metamorfose, tá? Um outro processo de transformação. Olha o que diz aqui em Efésios, que assim como Cristo, ele morreu, né, e ressuscitou totalmente transformado. Ele veio para sentir todas as aflições humanas, definhou naquela cruz, entregou o seu espírito, passou por uma metamorfose no sentido de transformação. Passou por uma transformação e ressuscitou de uma maneira gloriosa. Inclusive, a próprio simbolismo da cruz é convergente com o simbolismo da maçã do Gregor Samsa, né? Que é o ódio. O ódio. Jesus estava pregado ali, não era porque a humanidade o amava, é porque a humanidade o odiava. Tá. Eles o odiavam. Está escrito no Antigo Testamento, eu creio que é na lei de Moisés, maldito aquele pendurado no madeiro. Coisa assim. Exatamente. Você te lembra? Eu lembro. Então, em Efésios 2:6 diz o seguinte: Deus, olha aqui, quem abraça a graça de Deus, quem abraça o amor de Jesus Cristo, o que é que ele faz? Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Quando você abraça essa graça, esse amor de Deus, tá? Essa graça, ela vem e te justifica. Por mais que você seja perfeito, nós sejamos imperfeitos. Eu mesmo confesso as minhas imperfeições. A gente estava até conversando domingo, né, por telefone, Alan, a gente estava falando aqui. Certas situações despertam raiva, despertam ódio na gente. É importante a gente confessar isso para Deus. Me arranca esse ódio, me tira essa ira. Se fosse revelado o que há de mais oculto no nosso coração, os desejos mais ocultos do nosso coração, o que veríamos algo de repente pior do que aquela barata. Mas Deus nos ressuscitou com Cristo. Se você hoje fizer uma aliança com Deus, dizer: Deus, estou aqui, eu quero ter uma aliança contigo, andar contigo, né? Você encontra caminho seguro e ele vai iniciar um processo de transformação na tua vida, de transformação, de certo modo, espiritual e futuramente, né, física. E quando ele diz que faz você morar em lugares altos ao lado dele, é que a sua mente é renovada e o teu entendimento passa a ser, de certo modo, transformado também. E nós convidamos a você, se você quiser passar por uma metamorfose, não necessariamente a metamorfose do Franz Kafka, nem aquela metamorfose ambulante. Essa metamorfose não. Nem também essa metamorfose ambulante. Mudar de opinião é uma coisa interessante também, tá? Mas e inclusive a maior metamorfose começa pela mudança da mente. Uhum. Pois é. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. Quanto ao que tu falaste, Daniel, é o seguinte. Primeiro, tanto eu quanto tu tivemos essa necessidade de concluirmos que nós, primeiro, não somos perfeitos, assim, estamos bem longe da perfeição, bem longe mesmo. Inclusive, o ódio que tu disseste, eu sinto ódio, eu sinto raiva e tudo mais, é um problema crônico, inclusive, meu.
Uhum. Eu confesso aqui, para quem estiver assistindo, e eu sou uma pessoa, infelizmente, de pavio curto, mas que não que eu me orgulho disso. Eu busco o conserto dessa característica. Não é uma característica boa. Então, todos nós aqui, todos nós, eu, Daniel, você que está assistindo, precisamos dessa transformação, dessa metamorfose. Uhum. Não sejamos o ser execrável, o ser monstruoso, o inseto monstruoso que o Kafka narrou na sua obra Metamorfose. Mas sejamos um exemplo, sejamos um exemplo de transformação. Mas Uhum. se você olhar bem, você que está assistindo, se você olhar bem, existem metamorfoses que sobressaem as demais. Uhum. Não, você percebe transformações que são maiores do que as outras, transformações que são mais drásticas. E não queira transformações drásticas para pior, mas transformações drásticas para melhor. A melhoria do seu caráter, a melhoria das suas relações familiares, ser um exemplo para sua vizinhança. Enfim, fazer no escuro o que você faria no claro. É ter caráter. Caráter é aquilo que a gente é no escuro. Erros, todos nós vamos cometer. Tem coisas das quais nós não nos orgulhamos, mas o nosso passado não deve ditar os rumos do nosso futuro. A partir do momento que tu te entregas pro teu passado, meu cara, parceiro, tu vai viver nele. Tu vai viver como o Gregor Samsa, nessa eterna memória voluntária dele, querendo enxertar coisas, querendo romantizar o passado. Já disse numa live anterior que a sacralização do passado profana o presente. Gente, em síntese, possamos entender que o amor de Deus nos transforma de seres indesejáveis, como aquela barata. Por que aquela barata é um ser indesejável? Ela não produz. E a relação do mundo é uma relação de barganha. A relação ao nosso redor é uma relação de troca. Mas quando o amor de Deus ele entra, ele não pede nada em troca. Ele simplesmente ama. O que ele pede é que você receba esse amor. E não só receba esse amor, mas como transborde esse amor. Você viu que ele foi abandonado pelos pais, mas está escrito em Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Então, esse amor, tá? Sem esse amor, somos aquela barata improdutiva, tá? Que pode ser útil para o mundo só em algum momento, quando você estiver dando alguma coisa, dando algum retorno, você poder estar oferecendo alguma coisa. Mas essa sua utilidade, ela é perene como aquela maçã, e você é chutado. Isso acontece muitas vezes. E você definha e pode até morrer, de sentido improdutivo, como muitos casos de pessoas que entraram em processos de depressão, artistas incríveis, como, por exemplo, Robin Williams, que é um artista que eu achava fantástico, que descobriu que tinha Parkinson, que descobriu que já não tinha mais uma certa utilidade, se enforcou. Né? Mas assim, gente, entenda que a graça de Deus, ela não te pede. Ela não está olhando necessariamente para a tua produtividade. Tá? Ele te ama pelo que tu é, pelo filho que tu é, e nunca te abandona. Então, que nós possamos ser esta metamorfose. E como aquele leproso, abraçar o Jesus Cristo. E um Cristo que não tem preconceito de abraçar o leproso e curar o leproso. Existem aquelas pessoas que na sociedade, e nós, enquanto igreja, a gente tem essa péssima mania de se fechar nessa nossa bolha. Tem um mundo morrendo aí fora, cara. Tem um mundo que morre aí fora, um mundo com indesejáveis. E é esses indesejáveis, esses leprosos, esses mendigos que a gente precisa trazer para a igreja. Porque, do contrário, ou a gente então pode ir estar praticando até qualquer eles, coisa. né? Se a igreja não está preparada para receber, de algum modo, ir até eles. Vai até eles, cara. Vai até eles. Até porque, se a gente não fizer isso, a gente não está praticando o evangelho, cara. A gente não está praticando nada. A gente não está pondo em prática a religião. Então, a gente só tá seguindo alguma coisa panfletária, alguma cartilha. Mas a gente não está seguindo religião, a gente está seguindo o evangelho. Pois bem, gente, eu quero te agradecer, Alan, pelo retorno toda semana. Eu conto com a sua presença. Vamos estar também bolando ideias juntos aí para estar fazendo animações, fazendo
outros projetos que as circunstâncias nos permitem, mas eu creio que em breve, muito em breve, quando essa vacina aí chegar, vamos estar apresentando novamente a peça Círculos, tá entendendo? Continuar de onde paramos, na verdade. Continuar de onde paramos. Deus abençoe tua vida. Pode contar comigo aí, mano. Deus abençoe também aí, mano, que é nós, tá. Que é fechamento, meu cara. Então, gente, se você está até agora acompanhando e não se inscreveu ainda, e não curtiu, e não comentou, e não compartilhou, não perca tempo. Leve essa palavra, tá? Para o máximo de pessoas possível. E fique ligado na Além do Sol TV. Uma TV tão longe, mas tão perto de você.